O que foi a escolástica? A escolástica foi um método de aprendizagem e pensamento desenvolvido na Baixa Idade Média, que influenciaria a racionalidade, a ciência e a filosofia medievais nos séculos finais da Idade Média e durante o início da Idade Moderna. O método foi desenvolvido e divulgado inicialmente nas universidades de Paris e Oxford no século XIII e assumiria preponderância nas demais universidades medievais a partir do século XIII até a Idade Moderna. O pensamento escolástico buscou harmonizar a filosofia e lógica dos antigos filósofos gregos, em particular Aristóteles, com o pensamento dos autores cristãos. Seu método principal para isso foi o uso da dialética. Santo Anselmo de Canterbury. O principal precursor do pensamento e método escolástico foi Anselmo de Canterbury, ou Santo Anselmo. Nascido em Piemonte e oriundo de família de recursos, Santo Anselmo ingressou em 1060 no mosteiro de Bec, na Normandia, ainda que seu pai se opusesse à ideia. Com a conquista da Inglaterra por Guilherme em 1066, um número considerável de pessoas da Normandia, principalmente de mais estudo ou origem nobre, eram levadas para auxiliar em sua administração. Desta maneira, Santo Anselmo foi feito arcebispo de Canterbury em 1093. Anselmo disputou com os governantes ingleses em defesa dos ideais da reforma gregoriana. Por tal razão, sofreu mais de um exílio, momentos nos quais desenvolveu atividade intelectual relevante. O primeiro marco no campo do pensamento desenvolvido por Santo Anselmo foi sua tentativa consistente de associação da razão à fé. Ainda que reconhecendo que a fé deveria ser o ponto de partida de toda e qualquer reflexão, Anselmo foi capaz de aplicar a razão de forma sistemática nas questões de fé, tentando prová-las exclusivamente de forma racional. Santo Anselmo aplicou tal método em temas como a predestinação e o livre-arbítrio, a obra de Cristo e a própria existência de Deus, antecipando temáticas que seriam posteriormente desenvolvidas à perfeição por São Tomás de Aquino em sua Suma Teológica. Pedro Abelardo. Mas foi com Pedro Abelardo que o pensamento escolástico assumiu a forma pela qual seria reconhecido e ensinado posteriormente. Nascido em 1079 e morto em 1142, Abelardo foi um intelectual de vida apaixonada e atribulada. Dotado de viva inteligência e forte temperamento, criou muitos problemas e conflitos nos muitos lugares pelos quais passou sua juventude. Um ponto marcante de sua vida foi seu envolvimento amoroso com uma discípula, Heloísa, sobrinha de um cônego da Catedral de Paris. Esse relacionamento resultou em um filho, que Abelardo e Heloísa chamaram de astrolábio, em referência ao instrumento científico. Esse relacionamento sofreu após uma série de intrigas e perseguições que resultaram na castração de Abelardo por parentes de Heloísa. Ambos foram separados e exilaram-se em monastérios. Abelardo acabou por fundar sua própria escola em 1122, que chamou de Paracletos. Foi declarado herege em 1121, antes ainda de fundar sua comunidade. Abelardo foi perseguido por Bernardo de Claraval, que considerava que ele tomava demasiadas liberdades em suas aplicações da razão na explicação dos mistérios da fé. Debateria publicamente com Bernardo em 1141, a favor de quem o Papa Inocêncio II se posicionou. Retirando-se para o monastério de Cluny, Pedro Abelardo foi recebido pelo abade Pedro, o Venerável, com amor e hospitalidade, e faleceria em 1142. Heloísa conseguiu com que seus restos fossem transladados para Paracletos, onde ela seria enterrada posteriormente também. A correspondência trocada entre os dois amantes consiste numa das obras-primas literárias do medievo. Sic et Non e o Método Escolástico. A obra mais significativa de Abelardo, na qual ele empregou o que se tornaria os princípios da escolástica, foi Sic et Non, sim e não. Nela, Abelardo levantou 158 questões teológicas, apresentando o que autoridades e pais da igreja diziam a favor e contra. Após isso, Abelardo apresentava sua explicação com a aplicação da razão, tentando fazer concordar textos contraditórios. As variações deste método, basicamente dialético, ficaram conhecidas como método escolástico, que pode ser resumido como uma sequência de lectio, quaestio, disputatio, conclusio, que significam
Uma questão, a quaestio, é levantada após a leitura, lectio, de textos específicos. Autoridades da igreja que responderam são referidas e posições contrárias são apresentadas, disputatio, a disputa, a discussão. O teólogo apresenta sua explicação e explica por que as autoridades citadas, mesmo contrárias entre si, não se opõem a ela, chegando à conclusio, a conclusão. Expansão da escolástica. O método escolástico, associado à leitura de Aristóteles, se tornou a forma principal de ensino e análise racional empregada na Baixa Idade Média, em contraposição ao predomínio que o neoplatonismo possuiu anteriormente, na Alta Idade Média. Do século III em diante, vários eruditos passaram a empregá-la, inclusive alguns que discordaram de algumas ideias a ela associadas, como o naturalismo do método aristotélico. Destes, destacaram-se alguns oriundos das ordens medicantes, como Bonaventura e Roger Bacon, bem como filósofos como Duns Scoto e Guilherme de Ockham, que, ainda que tenham empregado pressupostos teológicos transmitidos pela própria tradição neoplatonista agostiniana, o fizeram de forma escolástica. A obra-prima de metodologia e exposição escolástica veio de um dominicano. Trata-se da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Obra imensa, fruto de vasta erudição e robusta reflexão teológica, a Suma Teológica apresentou o método escolástico na resolução de complexas questões, como a tentativa da própria prova da existência de Deus por meio da lógica. Tomás de Aquino foi capaz de transpor uma simples dualidade entre averroístas ou naturalistas e agostinianos ou neoplatônicos.